perverso, sempre foi um povo de batalha, de guerra, de luta. E, concluindo, os filisteus sempre foram um dos maiores inimigos que Israel já teve. O que acontece é que nessa época Israel já estava mais preparado, tinha um rei, tinha um exército, tinha equipamentos de guerra, tinha estratégia, tinha o Deus de Israel a favor. E a palavra de Deus diz que no versículo 3 do capítulo 17, estavam estes no monte do lado da lei, e os israelitas estavam no monte do lado da quem? Ou seja, os israelitas estavam enfrentando os filisteus de um lado do monte, e do outro lado do monte estavam os filisteus. E no meio de um monte e o outro estava o vale. E foi nesse vale que o homem mais conhecido como um gigante, você conhece o nome dele? Chamado Golias. Depois eu vou falar melhor sobre Golias, que Golias não era o nome do gigante, tá? Golias é como Israel o chamava. Golias significa aquele que me humilha publicamente. Então o gigante, mais conhecido pelos israelitas como Golias, desce no vale e desafia todo Israel. E o desafio dele é o seguinte: não precisamos arrumar uma guerra. Eu só quero um de vocês. Se um de vocês tiver capacidade de me ferir, então todos nós, filisteus, iremos servi-los como escravos. Ou se eu ferir um de vocês, vocês se servirão como escravos. Amém? E é interessante quando eu olho para o versículo 3, porque é sempre assim. É sempre no meio do vale que o gigante se levanta. É sempre no meio do deserto que o gigante vai se levantar. É sempre quando a despensa fica vazia, quando a conta zero, quando a porta de emprego fecha. É sempre no momento difícil que o gigante vai se levantar. Quem se lembra aqui de Jesus jejuando por 40 dias no meio do deserto? E Satanás veio afrontar Jesus. Olha que interessante. Satanás não veio no primeiro dia. Satanás não veio no segundo dia. Por quê? Porque no primeiro dia e no segundo dia Jesus está forte. Ele está muito forte. Mas quando tem 40 dias que tem a fome, aí Satanás vem e fala: se tem fome, transforma a pedra em pão e come. E olha que interessante. É sempre no meio do teu vale, é sempre no meio do deserto que o gigante vai se levantar. Se você parar para analisar na sua vida, nos seus altos e baixos, nos dias bons e nos dias maus, é sempre no dia mau que Satanás vem. Ele não é bobo, ele não é menino. Ele conhece você, ele sabe quem você é, e ele também conhece as suas fraquezas. E é sempre no momento da fraqueza que Satanás se levanta contra você. Mas aí Paulo vai dizer lá no livro de Efésios, capítulo 6, ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Nós precisamos se revestir da armadura de Deus. Por quê? Porque o dia do deserto, o dia do vale, o dia que o gigante se levantar, ele vai ter que se levantar para cair. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai se levantar para cair. Glória a Deus. E é interessante que está Israel do lado, os filisteus do outro, e o Golias no meio do vale, gritando: há alguém dentre vós capaz de me afrontar, de me derrotar? E a Bíblia diz, no versículo 11, Aleluia. é interessante isso, gente, preste bem atenção. No versículo 11, aqui, a Bíblia diz assim: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. O gigante botou tanto terror, mas tanto terror, que até o rei Saul se estremeceu diante daquele gigante. O que esse gigante não sabia, irmãos, é que na verdade ele não estava afrontando
era que ele estava afrontando o Deus de Israel. Fala para o irmão que está do seu lado, tem um Deus que cuida de você. Você tem um Pai que cuida de você. Ei, você tem um Deus que cuida de você, que nos liberou a palavra. Eu, se fosse você, levantar a mão para receber. Não importa o tamanho do gigante, não importa o quanto ele afronta, não importa quantos correm diante da afronta de Golias, mas Deus está do seu lado. Eliseu disse isso para o seu servo no monte. Maior é o que está conosco do que está com ele. Aleluia. Olha que interessante isso. Eu quero chegar no ponto-chave. E a Bíblia diz no versículo 16, bem assim, que quando chegava o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Olha que interessante. O filisteu de 40 e 40 dias se apresentava e afrontava. E Davi, nós sabemos, ele vai derrubar o gigante com o quê? Com uma pedra.